João 6, a partir do verso de número 29. Perdão, irmãos, por favor. Tomei um susto mesmo, perdão. Tomei um susto. Vamos lá. Que maravilha. Eu amo o Rio de Janeiro, irmãos. Nossa terra é diferente. Nossa terra é diferente. Jesus respondeu e disse-lhe, João 6, 29. Esta é a obra de Deus, que criais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus lhe disse, na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Se você puder e quiser, você diz amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Amados, é considerado que João utiliza-se de uma hipérbole muito conhecida quando ele mesmo diz: seria impossível registrar todos os feitos de Cristo em um determinado livro. Se é uma hipérbole ou não, nós podemos garantir que, de fato, os feitos de Cristo não foram totalmente registrados. Através da iluminação e da graça do Espírito Santo, alguns milagres foram registrados aqui para que nós pudéssemos ser edificados e conhecêssemos não só a obra do Evangelho, mas principalmente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De todos os milagres que são registrados ao longo do Novo Testamento, independente se por João, Mateus, Marcos ou Lucas, alguns milagres receberam mais destaques do que outros. Talvez a expressão destaque não seja de bom tom, mas pelo uso excessivo de alguns textos, uns milagres ficaram mais famosos, mais frescos nas nossas memórias. Por exemplo, caminho sobre as águas, transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães, ressurreição de Lázaro, pesca maravilhosa. Esse, entre outros, são milagres que, pelo seu uso em canções, mensagens, estudos e temas de congressos, acabaram ficando muito familiares em nossa memória. Bom, imbuído nesse pensamento, eu posso garantir a vocês que o texto que acabamos de ler são os acontecimentos que vêm após o milagre da multiplicação dos pães. Eu não precisava relatar isso, porque eu tenho plena convicção, já os conhecendo de anos, que essa igreja amante da palavra do Senhor lembra-se perfeitamente do que aconteceu na feita da multiplicação dos pães. A fim só de refrescar a memória dos santos, citarei um pouco do que de fato houve. Cristo, diz a Bíblia Sagrada, decide se apartar para um lugar deserto. Nós poderíamos considerar esse lugar deserto como lugar afastado. Entretanto, a tradução para o termo deserto tem um peso significativo gigantesco no texto, e daqui a pouco nós vamos perceber o porquê esse emprego. E Cristo, partindo para um lugar deserto ou afastado, levou apenas os seus discípulos mais íntimos. A grande multidão que o acompanhava não foi convidado pelo amado mestre. Entretanto, mesmo não tendo sido convidado, a multidão decide partir para lá de bom grado. É do interesse da multidão acompanhar o amado mestre até o deserto. E Cristo, mesmo não os tendo convidado, também não os rejeita. Antes, os recebe e passa a ministrá-los, e essa ministração estende-se por demais. Essa extensão da ministração faz com que o texto diga que a tarde estava se indo e a noite se aproximava. E não só o fato da anoitecer estava se achegando, como também a multidão que lá estava encontrava-se faminta. Perceba que nesse primeiro encontro, e digo primeiro porque Marcos registrará no capítulo 6 também essa multiplicação de pães, e no capítulo 8 também uma segunda multiplicação de pães, mas nessa primeira a multidão não pede pães, é Cristo e os discípulos que passam a dialogar como resolveriam o problema da multidão. E os discípulos, como nós sabemos, apontam para Cristo uma sugestão afirmando que seria impossível alimentar a multidão que lá estava, porque primeiro, não havia os convidado. Segundo, não tinha dinheiro suficiente. E terceiro, mesmo se houvesse dinheiro para alimentar a multidão, aonde comprariam alimento estando em um lugar bastante afastado da cidade? Então eles sugerem algo a Cristo: despeça, pois, a multidão, e ao longo do caminho para casa, eles terão um tempo oportuno, tranquilo, para que eles possam se alimentar. Perceba que a solução
não necessita de uma intervenção divina. Apenas um até logo seria o suficiente para que, em conforto, a multidão reunida se dispersasse, voltasse para os lares e se alimentasse com bastante conforto. Mas é Cristo quem insiste, mesmo diante dessa possibilidade, diz: não dispensarei este povo. Apresenta-se no cenário cestos contendo pães e peixes, e levantando e tendo dado graças, não só alimenta a multidão, mas faz sobrar 12 cestos cheios. Quando nós lemos esse parágrafo, o que de imediato nós percebemos? Que 3 características se ganham destaques no texto. Primeiro, nós temos uma ação de misericórdia, também uma ação de compaixão e, por fim, uma ação de provisão. Se você já leu esse texto, encontrou essas três características, misericórdia, compaixão e provisão, você não leu errado. Entretanto, garanto a vocês que o texto não se encerra aí, porque Marcos registrará no verso 52, quando fala desse mesmo milagre, acrescentando o que João não acrescenta. E ele diz: e os discípulos não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Amados, aqui está um contrassenso. Como é que nós, que não vimos o milagre, não provamos do pão, não estivemos em loco, podemos compreender de forma muito rápida e muito clara uma ação de misericórdia, compaixão e provisão? Ora, lugar deserto, noite se aproximando, falta de dinheiro, sem estabelecimento, povo faminto, eu acho bastante óbvio o motivo de Cristo ter multiplicado os pães. Mas Marcos diz: não, os discípulos não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães, pois o seu coração estava endurecido. Para isso, por inferência, o que nós podemos perceber? Que o milagre da multiplicação dos pães não é um milagre apenas, perceba a ênfase, apenas, porque também o é, para forrar a barriga dos crentes que lá estavam. O milagre da multiplicação dos pães vai além de forrar a barriga da grande multidão. Existe um motivo além da multiplicação dos pães, só de saciar a fome. E eu gostaria de citar aqui Provérbio de número 25, verso de número 11. O proverbista diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Lembrando que a palavra salvas de prata, ela vem do significado de masquiot. E masquiot, para um judeu, é uma malha reticular que está cobrindo essas maçãs de ouro. Para que fique um pouco mais claro, imagine os santos do Senhor, que aqui neste púlpito tenham várias maçãs de ouro. E cobrindo essas maçãs de ouro, tenhamos uma malha reticular com vários orifícios. Então, quanto mais distante da masquiot eu estou, meus olhos não são capazes de penetrar os orifícios, essa malha reticular. Eu sei que ela esconde alguma coisa, mas eu não consigo perceber a riqueza que ela está ocultando. Mas quanto mais próximo eu encontro-me da masquiot, meus olhos conseguem penetrar aos seus orifícios e eu consigo enxergar o que ela está de fato ocultando. Assim é a leitura da Bíblia Sagrada. Se eu a leio correndo, João 6 ou Marcos 6, e também milagre registrado por Mateus, vejo misericórdia, compaixão e provisão. Mas quando eu leio com atenção e calma, principalmente pelo verso 52 de Marcos capítulo 6, meus olhos penetram essa malha e eu consigo perceber que existem maçãs de ouro ocultas diante desse texto. E a minha função esta noite é tentar dar uma puxada nessa malha e tentar te mostrar, nem que seja um pedaço dessa maçã de ouro, para que nós possamos enxergar porque o que é que está por trás, ou além, melhor dizendo, do milagre da multiplicação dos pães. Existem 3 palavras registradas no capítulo 6 que são de extrema importância para a nossa interpretação. Primeira palavra, capítulo 6, verso 4, João cita a expressão Páscoa. Segunda palavra, João 6, versículo de número 31, a palavra sinal. E por fim, João 6, verso de número 30, sinal, 31, maná. Aqui temos as 3 palavras: Páscoa, sinal, maná. Páscoa, sinal, maná. Pastor, por que essas 3 palavras são muito importantes? Bom, se nós não levarmos em conta essas 3 expressões, creio eu ser muito difícil compreendermos a afirmativa de Cristo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por que isso que eu afirmo aos santos? Primeiro, porque os judeus são extremamente preocupados com a vinda do Messias, Mashiach, Cristo, Salvador, chame como você achar mais confortável, a fim de que o povo judeu não confunda uma pessoa que diz ser o Cristo e não é o Cristo.
existem vários documentos importantíssimos ao longo da fé judaica que os mestres do judaísmo escreveram as características do Messias. Dentre essas características, destaco uma que para nós é importante. Qual características? Eles afirmam, lá os líderes do judaísmo, que na manifestação do Messias, ele alimentaria o seu povo de uma forma milagrosa. O Messias, uma das suas características, para que de fato seja o Messias, ele alimentaria o seu povo de forma milagrosa. Eu não tirei isto da minha cabeça, eu tirei isto de documentos sérios e citarei só 3 que são para nós suficientes, só como prova e base para que nós possamos compreender o texto. O primeiro é um comentário judaico muito respeitado, que para eles é tido como inspirado, pautado em Êxodo capítulo 16, verso 25, eles afirmam: não encontrará o maná nessa era, mas o encontrará na era que está vindo. Primeiro ponto, eles estão dizendo, comentando sobre Êxodo 16, 25, que neste período sem o Messias, na fé judaica, porque o nosso Messias é Cristo, eles não serão o maná. Entretanto, quando o Messias vier, alimentará o seu povo, como Moisés também alimentou o seu povo de forma milagrosa no deserto. Eclesiastes capítulo 1, verso 9, eles comentam: como o primeiro Redentor fez descer o maná, como se afirma, porque eu farei chover para vós o pão do céu, assim o segundo Redentor fará descer o maná. Aqui está mais claro: primeiro Redentor Moisés, segundo Redentor o Messias. Assim como Moisés vos alimentou com pão milagroso, o Messias também vos alimentará. Por fim eles afirmam: ele, o maná, tem sido preparado para os justos na era do porvir. Todo aquele que crê é digno e come dele. Pois bem, se você está me dando atenção, e claramente está dando atenção, o que você pode estar raciocinando? Pastor Carlos, essa preocupação não faz muito sentido, uma vez que ao longo do Antigo Testamento tivemos homens que proveram um alimento semelhante a isto. Por exemplo, multiplicação da farinha é um sinal de um alimento milagroso. Se você pensou isto, pensou bem. E eles também pensando nisto, dizem que este milagre que o Messias realizaria não seria em qualquer momento do ano. Eles citam Josué capítulo 5, verso 10, 11 e 12, afirmando que o milagre, ou pão milagroso, o alimento milagroso, seria realizado na festa da Páscoa. Ou seja, o milagre da multiplicação, ou o milagre do alimento milagroso, não pode ser em dezembro, em julho, agosto, setembro ou junho. Tem que ser entre março e abril, na data da Páscoa, da fé judaica, chamada de mês de Nissan. Então, o primeiro ponto que João destaca é que este milagre é exatamente um cumprimento das características já advertidas. Se não, vejamos, quando Cristo anda sobre a tempestade, ninguém quer coroá-lo como rei. Quando ele transforma a água em vinho, ninguém quer coroá-lo como rei. Quando ele cura a sogra de Pedro, ninguém quer coroá-lo como rei. Quando ele realiza a pesca maravilhosa, ninguém... E tiveram a boca doce, mas pereceram no deserto. Por que, pastor Carlos? Porque milagre é uma intervenção do sobrenatural no natural, do metafísico no físico. O milagre é uma intervenção divina quando você não consegue fazer mais nada. Logo, as intervenções de Deus ao longo da nossa caminhada cristã adoçam a nossa boca, mas a validade, ela também é escassa. Porque se um milagre fosse o suficiente para adoçar sua boca no viver cristão, bastava um milagre e você não perderia mais a fé. Bastava um milagre e você jamais pensaria em desistir. Mas todo milagre perde o prazo de validade quando uma nova adversidade ou impossibilidade surge diante dos seus olhos. Para resumir de forma simples, o carro que você sonha em ganhar, se você ganhar de forma milagrosa, sua boca vai adoçar. Mas depois de certa quilometragem, vai passar a validade, sua boca vai amargar. A roupa dos seus sonhos, a bolsa para as irmãs que gostam da marca dos seus sonhos, você vai comprar, ela vai envelhecer, vai desgastar, e aí, aquilo que adoçou um dia, vai amargar mais um dia. Tudo que recebemos nessa vida nos sacia durante um tempo, mas dá fome daqui a pouco. O que Cristo está dizendo para a multidão é: eu não vim oferecer para vocês
algo que vai matar a fome na segunda e vai dar fome na terça-feira novamente. Eu não vim oferecer para vocês algo que adoça a boca hoje e perde o prazo de validade até o mês de agosto. O que eu vim oferecer para vocês não é um maná terreno. O que eu vim oferecer para vocês é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E quem comer desse pão vivo, quem vier a ter esse pão vivo, jamais terá fome, jamais terá sede. Para resumirmos, lembro-me de um texto que cabe com uma luva aqui. E qual é o texto? Disse Jesus Cristo, que um jovem chegando a ele disse: mestre, pois não, corre aqui no Rio de Janeiro, porque a minha boca está amarga e eu preciso adocicá-la. Qual é o seu problema, filho? O meu problema é que meu pai morreu, deixou um terreno, eu e meu irmão brigamos o tempo inteiro para saber quem é que vai ficar com a melhor parte do terreno. Aí Cristo nesse texto é muito duro. Nesse texto Cristo é muito duro. Ele olha para o rapaz e diz assim para ele: eu sou teu advogado, você só vem a mim pensando em terreno, você só vem a mim pensando em sapato, você só vem a mim pensando em casa, você só vem a mim pensando em carro, você só vem a mim para adoçar a boca com coisa que tem prazo de validade curto. Então vou contar uma parábola para sossegar a sua alma. Qual é a parábola? Havia um agricultor que saiu a semear, e na sua semeadura, na hora da colheita, colheu mais do que esperava. E aí Jesus, a boca dele adoçou, claro que adoçou, mas não agradeceu, porque na cabeça dele não era o suficiente. Então decidiu derrubar o armazém que tinha, pois o armazém antigo não iria comportar o tamanho da colheita. Depois que construiu um armazém melhor e colocou toda a colheita no armazém grande, ele começou a dizer: agora 2025 está gostoso, agora dá para dar glória a Deus. Ele não tinha carro, agora tem um, dá para dar glória a Deus. Ele não tinha diploma, agora tem um, dá para dar glória a Deus. Ele não tinha dinheiro, agora tem emprego, dá para dar glória a Deus. Ele esperou para agradecer só quando a boca adocicou. Mas antes de provar de tudo que construiu, uma voz bradou do céu e disse: louco, ainda essa noite pedirão alguém já está entendendo, está glorificando a Deus, pedirão a sua alma. Jesus retorna para o moço e diz: ei rapaz, do que adianta ser rico para baixo, mas pobre diante do Senhor vosso Deus? Na seguinte texto, ele olha para a multidão e diz para a multidão, um texto que gosto, já citei aqui alguma vez. Ele disse para a multidão: ei multidão, vocês estão no Rio, mas quem disse que vocês são cariocas ou fluminenses? Vocês estão no Brasil, mas quem que contou para vocês que são brasileiros? Vocês estão aqui de passagem, vocês não são daqui. Logo, vocês não podem viver como o povo de Santa Cruz vive. Como é que o povo de Santa Cruz vive? O povo de Santa Cruz, que não conhece o pão vivo, só conhece boca doce, eles acordam assim de segunda a segunda: que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir. Por que eles andam assim? Porque na cabeça deles a vida só faz sentido se ele estiver com a boca doce, com a carteira recheada, comendo, bebendo e vestindo e calçando. Vocês não, ou vocês servem a Deus ou vocês servem a Mamon. Como vocês servem a Deus, vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma. Alguém levanta e diz: Jesus, mas isso não é justo. Eles calçam, nós também calçamos. Eles pagam conta, nós também pagamos. Chega boleto na casa deles, no nosso também chega. Por que eles podem se desesperar e a gente não pode se preocupar? Porque eles adoçam a boca com o maná que vem para a terra. Vocês adoçaram a vida com o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Não entendi, Jesus. Eles adoçam a boca com o material, vocês adoçam a boca com a comunhão. Para ser mais claro, olhe as aves. O que tem as aves? Tem pássaro que não tem fazenda, pássaro não tem salário, não tem carteira assinada, e tem passarinho que é até gordinho, porque Deus alimenta os pássaros. Olhem os lírios, não frequentam ateliê, não vão a shopping center, não conhecem alta costura, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ao deles. Não entendi, Jesus. Ó Santa Cruz, se Deus cuida de pombo, se Deus cuida de pardal, se Deus cuida de mato, não vai cuidar de vós? Quem está recebendo, levante a sua mão mais alto que você puder.
o mais alto que você puder. Essa mão ungida que você levantou, essa mão cheia de Deus que você ergueu, se tu tens comunhão, me ajude a pregar, por favor, e nós já vamos concluir. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado e não seja educado. Não quero que você faça o fino. Chacoalhe essa pessoa para incomodar mesmo. Chacoalhe esse companheiro para ele despertar desse sono e diga para ele: não é possível que você ainda não abriu a boca para glorificar. Não é possível, porque quem tem Jesus tem tudo e não lhe falta. Alguém já está entendendo e já está dando glória a Deus? Mas alguém já está entendendo essa palavra? Pastor Carlos, não dá para dar glória a Deus. Você não sabe pelo amargor que eu passo na vida. E você afirmou que quem vem a Cristo não tem fome, mas nunca mais tem fome. Não sou eu que disse, é a Bíblia que disse. Mas essa fome não é de pão, essa sede não é de água, pois o reino de Deus não é comida e não é bebida. Então deixa eu ser um pouco mais claro. E por favor, irmãos, o exemplo é muito ruim, mas é o que me vem na cabeça. Amados, um culto silencioso é inadmissível. Não dá para se aceitar um crente que não consegue abrir a boca. E por que não dá para aceitar? É só você fazer um parâmetro. Ontem se reuniram lá na praia para ficar se requebrando com uma música esquisita, em orgia e fornicação. Passou o carnaval, 50 minutos de desfile e o povo tocando um tambor, sem objetivo nenhum na vida. Agora diante de Jesus, Ele matou a tua fome da cocaína, matou a tua fome da cachaça, matou a tua fome do fuzil. Alguém está recebendo essa palavra? Só quem é grato pela cruz, pela salvação, pela comunhão, dá um pulo nessa cadeira, varões, e faz o barulho que o diabo não gosta. Um minuto de glória, eu quero ouvir você adorar. Um minuto de glória, eu quero ouvir você adorar. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Oh glória! Ele te tirou do lamaçal do pecado, Ele transformou a tua vida, Ele te batizou no Espírito Santo e com fogo. Nós temos mais de 1000 motivos. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ai, pura cantaramassuriandaraia. Cadê os pentecostais? Já chegaram? Cadê os batizados no Espírito Santo e com fogo? Já chegaram? Aonde estão os crentes gratos pela salvação? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tens. O homem que espera Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Santos e amados do Senhor, eu concluo agora. A viagem que mais me impactou na vida não foi a Europa, não foi a América, foi o continente africano. Existe um feitiço da prosperidade, que eles matam o pai, matam a mãe, mata filho, mata irmão, come gilete, até pão com excremento humano, para poder prosperar. O seu Deus não quer que você mate a mãe, nem o pai, nem o filho, nem coma gilete, nem pule cemitério, nem solte ondas. É chegada a hora que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem. Eu estou sentindo algo muito forte. Oh glória, oh glória. Levanta a tua mão agora o mais alto que você puder. Levanta a tua mão agora o mais alto que você puder. Oh glória. Nós não precisamos sentir arrepio, nós não precisamos esperar o hino certo, nós não precisamos esperar o congresso. Nós o adoramos porque sabemos para onde iremos nós. Se só tu tens as palavras, com permissão e a bênção do nosso pastor presidente, fica de pé comigo glorificando a Deus. Se você
de 3 crentes, bata na mão de 3 crentes e diga para ele o que te falta para você glorificar a ele. O que te falta? Por que a sua vida não está doce? Já não basta o que ele fez na cruz, já não basta o que ele transformou teu caráter, já não basta os livramentos de morte que ele te concedeu para que você estivesse nesse concurso. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus é que adoça a nossa vida. Escolha alguém para você orar, por favor. Nós vamos concluir agora. Escolha alguém para você orar. Você pode escolher alguém para você orar junto. Por que orar junto, pastor? Porque possa ser que quem está ao seu lado esteja fraco. De preferência moça com moça, moço com moço, para evitar constrangimento entre desconhecidos. Se forem íntimos, não tem problema. Feche seus olhos, por favor. Porque Cristo disse: hoje o culto só é eu e vocês. Eu posso multiplicar o pão, mas hoje eu não quero. Eu posso abrir a porta, mas hoje eu não quero. Eu posso curar, mas hoje eu não quero. Hoje é culto com Jesus. O povo disse: culto com Jesus não tem graça, eu vou embora. Jesus disse: então vai. Ele olha para os amigos e diz: vai embora vocês também. Os amigos dizem: a sua palavra é dura, a sua palavra é amarga, mas para quem iremos nós? Eu saí de lá, já sei que não tem para onde ir mais. Alguém está entendendo e está agradecendo a Ele. Com milagre ou sem milagre, meu irmão, Ele é digno de glória, de louvor e adoração. Comece a orar agora do teu jeitinho. Feche os olhos e comece a orar. Feche os olhos, 1 minuto de oração por renovo. Diga: Senhor, 2025 eu quero pingar azeite. 2025 é o ano que eu quero fazer mais a sua obra. 2025 eu não quero esperar movimento, eu quero ser vaso. Ai, 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 eu estou sentindo algo terrível da parte do Senhor nosso Deus. Oh glória, está vindo um avivamento sobre a nação brasileira, e nós faremos parte desse avivamento. Ore aí agora, ore aí agora, ore aí agora, ore aí agora, ore, 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 ore. Deixa os vasos de Deus em paz. Está uma onda de tirar sarro de servo de Deus. Vai tirar sarro de cachaceiro. De servo de Deus tu não tira sarro. Deixa os vasos de Deus em paz. Tome teu assento por 1 minuto só. Que maravilha. Oh glória. Deixa os vasos. Eita. Oh glória. Eita calavaio de reva canta. Aleluia. Aleluia. Deixa os vasos. Deixa os vasos. Deixa Deus trabalhar. Enquanto Deus está tomando os seus santos. Está a primeira vida que está afastada do caminho do Senhor. E disse pastor Carlos: a fome que eu sinto eu já entendi. Eu não encontrarei nas doçuras dessa vida. Só Cristo é o viver. O resto é apenas existir. Você precisa urgentemente vir a Cristo e a sua fome será saciada. Chega de viver afastado. Eu quero saber onde está a primeira linda alma que essa noite diz: pastor, eu quero voltar para os braços do meu Senhor. Para quem irei eu? Se só Ele tem palavras de vida eterna. Se tu deres um sinal com a sua mão,
Alguém vai segurar na sua mão. E nós queremos ter o privilégio de orarmos pela sua vida. Alguém esta noite que deseja vir a Cristo, voltar para os braços do Mestre. Não dá para continuar vivendo sem Ele. Vem, vem. Onde está a primeira vida? Um sinal com a sua mão. Um sinal com a sua mão. Alguém vai segurar a sua mão e nós iremos orar juntos. Alguém esta noite: pastor, eu quero aceitar a Cristo. Esta é a maior oportunidade. Esta é a oportunidade. Um sinal com a sua mão e nós iremos orar juntos. Onde está você? Alguém esta noite que deseja vir ao Mestre, retornar ao Mestre. Um sinal e nós iremos orar por ti. Alguém? Vem para Jesus, Ele te ama. Vem para Jesus, só Ele adoça a vida do homem. Vem, vem. Não há, se há e não se decidiu, que Deus te conceda uma nova oportunidade. E se vocês receberem essa palavra da parte do Senhor, aplauda Jesus o mais forte que você puder. Deus nos abençoe.